parecer de hoje para apreciação, apregou parecer na indicação número 017/2022, autor da indicação Dr. Daniel Apolônio Gonçalves Vieira, matéria parecer que analisa o projeto de lei número 833 de 2022, que altera a sistemática dos honorários de sucumbência no processo do trabalho. Palavras-chave PL número 833/2022, limitação dos honorários de sucumbência, processo do trabalho. A relatora é a doutora Carmela Brunner, sua diretora de comunicação, membro da Comissão de Direito do Trabalho, que fará a apresentação do parecer. Doutora Carmela, a palavra é sua. Boa tarde a todos, todas e todos, cumprimentando na pessoa do presidente Sidney Sanches. Peço apenas a tecnologia para disponibilizar o compartilhamento da tela, para eu poder apresentar resumidamente o trabalho, se possível. Que não está na opção ainda. É possível? Agora sim. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, o parecer é o número 17, então, da indicação, feita pelo presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Ele analisa a proposta de limitação dos honorários sucumbenciais no processo de trabalho, né? Eu fiz uma introdução, antes de fazer a introdução, né? Vou direto ao ponto de alteração. Ele propõe no artigo 791-A, que é oriundo da reforma trabalhista, restringir os honorários sucumbenciais às causas cujo valor não ultrapasse 5 salários mínimos. Então, restringir os honorários só para essas causas, que não ultrapasse o montante de 5 salários mínimos. Entre os fundamentos expostos pelo deputado federal Alexis Fontaine, que é do Novo de São Paulo, deputado federal, ele afirma que antes da reforma trabalhista, apenas nos casos em que o reclamante tivesse assistido pelo sindicato teria esse direito aos honorários, que a inclusão se deu do 791A se deu pela reforma trabalhista, e ele fala também que a adoção extensiva dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho gerou um incentivo para que haja aumento da litigância trabalhista e promovendo uma verdadeira corrida aos fóruns trabalhistas. Daí ele considera, a proposta dele, que isso seria uma forma de reverter a litigância, né, a redução da litigância. E seria necessário tal projeto porque precisa se modernizar as relações de trabalho. Além disso, ele afirma que a restrição dos honorários de sucumbência contribuiria para uma justiça do trabalho menos custosa e um cenário ainda mais ajustado aos desafios da economia. Bom, eu fiz uma introdução, né, sobre a advocacia dentro da Constituição, né? Eu não vou referir todos os artigos da Constituição, mas um dos principais deles, se não o principal, é o artigo 133, que fala da indispensabilidade do nosso trabalho enquanto advogados e advogadas para a administração da justiça, como sendo inviolável, né, por seus atos e manifestações no exercício da profissão dos limites da lei. Dentre dessas atribuições da Constituição Federal está a fiscalização nas questões de interesse público, como de assegurar a defesa, o direito de defesa com o devido processo legal feito pelo um profissional da advocacia. E dessa análise da Constituição que eu fiz, né, eu concluí ali, né, que a advocacia ela vem para garantir, dentro da República Federativa do Brasil, que está fundada no Estado Democrático de Direito, o exercício desses direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, com vistas à promoção do interesse público. Nesse sentido, quando eu apresento a história da contribuição junto com a análise constitucional e esse reconhecimento que o Poder Constituinte originário deu à advocacia, eu elevo, e aqui peço licença, presidente, que estilizei um pouco o nosso emblema ali, do IAB,
mas era para fazer uma referência sobre a tese de doutorado Ecos da Casa de Montezuma, o IAB, como referência na cultura jurídica nacional, defendida por Enéa Stutz e Almeida, né, que fala da importância, a contribuição histórica, né, que nós tivemos aqui, o Instituto, dentro do ordenamento jurídico na organização legislativa e judiciária no Brasil Império. E eu faço a referência, então, de exemplos que o IAB contribuiu para que haja esse reconhecimento, valorizando a advocacia, né, pela elaboração do Código Civil, pela participação de Teixeira de Freitas e os infindáveis debates com os abolicionistas sobre os problemas da escravidão, a legislação sobre o casamento civil, a importância da relação do Estado laico, né? Então, todos esses temas foram alvo de debates no plenário do IAB, e que, sem dúvida, tem essa contribuição. E também destaco que nessa análise constitucional da advocacia, que há evidência, então, de atribuições delegadas pelo Poder Constituinte originário, face à sua notória contribuição ao desenvolvimento do ordenamento jurídico pátrio, com vistas à autonomia do povo brasileiro, né? E o Estatuto, indo para o Estatuto da Advocacia, nós vemos que não restringe os honorários sucumbenciais, que seriam por área de atuação, mas ratifica, inclusive, a cobrança em casos de falecimento aos seus sucessores ou representantes legais, nem mesmo mensura de nenhuma maneira que o valor da causa determinaria quem receberia honorários de sucumbência, né? Quando o PL 833 apresenta uma perspectiva do trabalho do profissional da advocacia pelo valor da causa, ele põe em debate a mensuração do empenho praticado pela advogada ou advogado para que atingisse o êxito no pedido, tanto no ponto de vista subjetivo como objetivo. Além disso, desconsidera que a Instrução Normativa 41 do TST, lá no artigo 12, parágrafo 2º, diz que 28, eu coloquei agora, eu acho que é minha referência ali, o 28 é só para explicar que eu puxei o textinho como nota de rodapé ali, né? Que dispõe, então, que o valor vai ser estimado nessa instrução normativa. E, além disso, desconsidera além dessa questão da desconsiderar do TST, desconsidera a necessidade do tratamento isonômico, né? Então, no parecer, a partir da legislação, estou falando muito resumidamente aqui, né? A partir de uma análise da legislação constitucional e infraconstitucional, o parecer demonstra que o Congresso Nacional não analisou o tema do valor da causa em honorários sucumbenciais. No entanto, até então, né? Então, esse projeto de lei 833 é uma novidade, digamos assim, né? Porque faz essa restrição, ratificando, né, de 5 salários mínimos os honorários sucumbenciais que poderiam receber o profissional. Ele vai, então, na contramão, como eu falei, do direito à igualdade, desmerecendo o trabalho, vinculando o valor da causa dos honorários sucumbenciais ao advogado que atende o jurisdicionado. E eu reforço no parecer o quão relevante é a nossa atuação e também o nosso estudo, né? O nosso desempenho, que para a gente se tornar advogado, a gente passa por uma formação de exigência, um curso de direito que estende por um longo período, participamos de uma seleção de exame de ordem, além de estar sempre atento, o profissional da advocacia tem que estar sempre com cursos de atualização e especializações dadas às alterações que acontecem. E ressalto que, independente do valor da causa, o advogado ou advogada, dependendo da matéria violada, ele vai ter que usar todos os meios legais para defender os interesses da parte contratante. Então, eu cito como exemplo o caso de recurso de revista nos processos que são sujeitos ao rito sumaríssimo. A advocacia, portanto, ela trabalha para assegurar aos cidadãos jurisdicionados a ampla defesa, o contraditório com o devido processo legal, independentemente do valor da causa, sendo, portanto, a serviço da sociedade para ser a voz da cidadania no Poder Judiciário. Há de se refletir também na função social e de interesse público dos honorários sucumbenciais
no âmbito das reclamações postuladas na Justiça do Trabalho, face aos reiterados descumprimentos de direitos humanos e atividades empresariais. Ou seja, querem restringir para causas de pequeno valor e não para causas com maior valor. Qual é o objetivo disso? É beneficiar aquele grande empresário que, de forma reiterada, está no top ranking de empresas litigantes, que a gente sabe que tem no TST. Então, eu coloco ali, né, que, ao contrário do que afirma o fundamento trazido pelo deputado federal Alex Ri, que é anunciada no PL 833, que teria aumento do número de processos trabalhistas, eu destaco que teve a pesquisa do IPEA, né, que analisou diversos processos em 24 regiões da Justiça do Trabalho, demonstrando que, à época que houve alteração, houve uma redução de 19,5% nas ações, né, demandadas após a reforma trabalhista. Também, para trazer um contraponto desse argumento de justificativa para o PL 833, o TST também fez um estudo demonstrando a diminuição do volume de ações, redução do estoque na Justiça do Trabalho em razão das alterações ocorridas pela reforma trabalhista. Eu também falo, que eu não mencionei no início, que eu acho que é muito importante a que se destina a esses honorários sucumbenciais, eu falo que eles não estão sujeitos ao pagamento, conforme já a decisão do STF, aquelas pessoas que estão sob o benefício da justiça gratuita. E eu trago isso lá na introdução do parecer, justamente para caracterizar que essas pessoas elas vão ter essa causa de cobrança suspensa pelo período até transitado depois de 2 anos, né? Ou seja, só se a outra parte lá comprovar que a condição de hipossuficiência teria sido alterada, que na prática não acontece, né? Então, eu fiz essa consideração de a quem vai, então, pagar esses honorários sucumbenciais lá no início, que eu me passei aqui, não referi antes, e falei, então, dessa questão aí de que esse contraponto do argumento que ele diz que aumentou o número de processos, né, o projeto diz, e trago também no parecer uma planilha que é sempre atualizada do TST sobre as empresas litigantes no ranking do TST, demonstrando que essas empresas, ao longo dos últimos anos, permanecem as mesmas. Então, esse argumento de que se teria menos processo, de que haveria uma redução, de que seria positivo, isso não se sustenta. E mais um aspecto é naquele sentido que eu ratifico de novo, do argumento de que processos com valores elevados não teriam daí honorários de sucumbência. E aquele efeito, digamos, pedagógico que deveria ter de diminuição de descumprimento de direitos humanos de trabalhadores e trabalhadoras acaba não acontecendo, ou seja, beneficia que grandes empresas se perpetuem descumprindo a legislação trabalhista. E quando ele fala na modernização das relações de trabalho, que nós teríamos uma contribuição pela redução dos honorários, eu faço um contra-argumento, né? Ressaltando que as relações do trabalho elas devem ser pautadas na prevalência dos direitos humanos, na observância de patamares mínimos assegurados na Constituição, e lá no artigo, especialmente, né, artigo 5º e artigo 7º da Constituição, no cumprimento das convenções internacionais da OIT, ratificadas pelo Brasil, no combate à precarização das relações do trabalho e no dever constitucional do Congresso Nacional promover uma legislação protetiva à classe trabalhadora, porque senão a gente não vai conseguir cumprir os objetivos fundamentais expressos lá no artigo 3º, que é reduzir as desigualdades sociais, combater a pobreza, promover o bem de todos e combater todas as formas de preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade, e essas formas de discriminação. Então, eu trago esses 2 elementos
e além de outros, né, para que, então, nós tenhamos um país, né, para que o país tenha, então, uma justiça do trabalho menos custosa, ao invés de reduzir os honorários sucumbenciais, né, impõe-se uma atuação em relação ao Estado na fiscalização para a preservação de acidentes de trabalho, como o combate ao trabalho escravo, além da fiscalização de empresas, principalmente aquelas com grande número de pessoas trabalhando pelo Ministério do Trabalho, como também assegurar as condições de trabalho aos auditores fiscais do trabalho, vinculados à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, órgão do Ministério da Economia. Em relação ao TST, fiscalizar o cumprimento pelos tribunais regionais das decisões proferidas pela subseção de dissídios individuais e dissídios coletivos, face à reiterada violação de direitos humanos de trabalhadores e trabalhadoras pelas empresas lá, top litigantes, como a gente aqui apresenta. Além disso, da sociedade, né? Como é que a gente precisa, podemos, assim, elucidar a título de contribuição para que a justiça do trabalho seja menos custosa? Possibilitar uma participação em todos os conselhos diretivos, com direito a voto, fiscalização de empresas, inclusive no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para também, em outros espaços deliberativos, garantir o respeito aos direitos humanos frente à automação, diante ainda da ausência de regulamentação. E, sobre os sindicatos, o papel da atuação é que a gente precisa ter um fortalecimento e não a fragilização econômica dos meios de organização da classe trabalhadora, porque são eles que mobilizam o interesse coletivo e esclarecem demandas, como contribuem no empoderamento para a cidadania da classe operária. Já me encaminhando para o final, então, eu coloquei como conclusão que não se verifica na proposta legislativa nenhuma preocupação com a valorização da advocacia, e nem mesmo o combate à reiterada prática à violação de direitos humanos e atividades empresariais. Basta uma conferência aí no ranking das empresas mais litigantes no TST para constatar que quase não houve alteração nos últimos anos, sempre as mesmas. E recomenda-se, então, o parecer é contrário ao projeto de lei 833/2022, se recomendando, então, para que ele seja remetido para o Congresso Nacional, especialmente as comissões de trabalho, de Administração e Serviço Público, Constituição e Justiça e de Cidadania, para o Conselho Federal da OAB, para a Presidência da República, para o STF, para o Ministério Público do Trabalho, com vistas a contribuir no aprimoramento de políticas públicas, como em ações governamentais voltadas à prevalência dos direitos humanos, no interesse público, da soberania nacional e do regime democrático. Então, presidente, eram essas as considerações. É um parecer que eu procurei analisar a questão, principalmente a quem que vai ser, a quem vão cobrar, de quem vão cobrar. Para isso, eu tive que estudar a decisão recente do STF e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Alô. Muito obrigado, doutora Carmela. Eu ponho em discussão o parecer. Alguém inscrito? Não? Doutora Rita, por favor, doutora. Boa noite a todos, todas, todes. Cumprimentando o nosso novo sócio. Evidentemente, presidente, que eu não estou aqui para emitir uma posição contrária a um parecer que foi aprovado pela minha Comissão de Direito do Trabalho. Mas eu tenho uma sugestão a fazer. Né? Eu acho que o ponto está claro. Né? Houve um tratamento discriminatório à medida que você estabelece que, para causas, para determinados valores, isso no processo do trabalho, você tem o direito à sucumbência e, naquele valor que está acima, você não tem. Então, fere o princípio da isonomia, é inconstitucional, ponto. O que eu quero também, eu acho que foi bom, desculpa, Carmela, aliás, parabéns pelo parecer, desculpa eu não ter feito essa observação inicial, até porque está muito bem articulado em vários pontos,
né, vários pontos do parecer, né, mas lembrar que, inclusive, a justificativa apresentada pelo deputado não se sustenta, né, porque é princípio do direito do trabalho a não onerosidade. Aliás, para quem leu Plá Rodrigues, né? Plá Rodrigues hoje, aliás, o Dantas até acompanhou, né, uma palestra que eu dei recentemente sobre os princípios do direito do trabalho, que é a não onerosidade. Só que o deputado se justifica para não ser oneroso para o empregador, né, esquecendo o princípio da tutela, que, na realidade, se volta ao trabalhador, né? Essa falácia de que a justiça do trabalho é a justiça, isso estatisticamente, que tem menos processos. E outra coisa, só se procura a justiça do trabalho porque não se paga o básico, né? Até hoje a gente discute pagamento de verbas rescisórias, parcelas rescisórias na justiça do trabalho. Bom, pois bem, este é o ponto. E aí, Carmela, é uma sugestão, tá? Uma sugestão. Você aborda vários pontos. É lógico que isso tem a ver com um pano de fundo a reforma trabalhista, né? Você desfazer do processo para você atingir a justiça do trabalho, porque, segundo aqueles que arquitetaram a reforma, a justiça do trabalho não deveria existir. Aliás, dizem que a justiça do trabalho é uma excrescência. O termo, a expressão foi exatamente essa. Então, a gente tem que abordar um pouco a reforma para entender qual é o objetivo final, inclusive, desse tipo de projeto. Ok. Quando você fala, né, que foi até a tua fala final, quando você aborda a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi exatamente para não permitir que aquele trabalhador que é beneficiário de justiça gratuita pagasse sucumbência e custas, eu acho que aí saiu um pouco fora do tema, da temática, né, que nos foi sugerida pelo parecer. Então, como a gente vai ter que mandar isso para Congresso, enfim, você já indicou para onde você quer destinar o parecer, eu tiraria, eu reduziria determinados pontos do parecer, por isso que eu estou dizendo, é uma sugestão, eu não estou me colocando aqui absolutamente contra. Eu diminuiria, reduziria essa abordagem com relação a esses pontos que não têm muita vinculação com o que realmente está sendo discutido, quer dizer, está sendo debatido e analisado, que veio com o projeto de lei, para que a gente possa assim, objetivar e talvez fazer, porque eu custei, inclusive, quando você falou do STF, eu disse assim, mas está discutindo, né? Já está decidido pelo STF, mas não tem nada a ver com a decisão, né, do STF, até porque a decisão do STF fala da questão do benefício, daqueles que são beneficiários de justiça gratuita, que passam a ser condenados com a reforma, né, passariam a ser condenados. Isso, olha como foi, né? Em sucumbência e custas, e aí negando o acesso ao judiciário, quer dizer, é mais um obstáculo de acesso ao judiciário. E aí eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está aqui analisando hoje e votando, que é, evidentemente, que eu acompanho a conclusão da Comissão de Direito do Trabalho. É isso. Obrigado, doutora Rita. Ricardo Antônio Lucas Camargo. Boa noite a todos, todas. Cumprimento na pessoa do senhor presidente, a todo o plenário, e, desde logo, manifesto a minha adesão à conclusão do parecer. Claro que eu não podia deixar de fazer algumas pequenas considerações, e são pequenas mesmo, podem ficar tranquilos. A primeira delas, a questão de um suposto estímulo ao demandismo pela generalização da sucumbência. Para dizer a verdade, este pseudo-argumento se esborou se nós lembrarmos qual foi o principal efeito da reforma trabalhista no âmbito processual. No âmbito do direito material, então, nem se fala. Praticamente resolveu-se que a
o pronunciamento do Euclides da Cunha em 1909 e o pronunciamento do Rui Barbosa em 1919 sobre a questão social e política, né? O pronunciamento do Euclides da Cunha A Margem da História, na última obra que ele escreveu, referindo justamente às relações de trabalho na Amazônia. E o Rui, por sua vez, referindo um contexto em que as relações de trabalho eram relações típicas de direito civil. Né? Pois bem, então esses textos, hoje em dia, parece que são libelos contra o empresário e coisas desta natureza. Né? Precisamos resgatar esses textos. Precisamos retornar aos clássicos, necessariamente. E, pelo contrário, sob o ponto de vista processual, na realidade, com todas as vênias devidas ao ilustrado parlamentar, o que se criou foi uma onerosidade maior para o trabalhador ingressar em juízo. O efeito da reforma trabalhista, pelo contrário, foi de desencorajar a busca pela justiça do trabalho. E não é pelo valor dos honorários que se vai dizer que o empregado vai correr atrás da justiça do trabalho ou não. Até porque raramente o empregado vai à justiça do trabalho num país em que o empregador tem a prerrogativa de potestativamente extinguir o vínculo na duração da relação de emprego. É importante a gente lembrar disso. Então, o pronunciamento, a justificativa apresentada pelo parlamentar, além de esboroar-se, derruba também o que seria o fundamento racional do descrimen. Realmente, eu entendo que há uma agressão inequívoca ao princípio da isonomia, nesse caso. E eu gostaria agora de um pequeno esclarecimento. Porque, é claro, isso não é parte substancial do parecer, mas é um ponto que eu gostaria que fosse esclarecido, porque é uma posição da parecerista. Até que ponto, efetivamente, haveria a necessidade da presença do trabalhador num órgão encarregado de realizar a tutela da concorrência. É o caso do CAD. Porque as questões de concorrência muitas vezes têm repercussão na matéria tributária e o CAD não entra na matéria tributária normalmente. Então, é só isso. Eu fiquei assim meio em dúvidas. Obrigado, doutor Ricardo. Com relação a isso. Então, é isso que eu tinha a dizer. No mais, avalizo integralmente a conclusão do parecer. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Sérgio Santana, perdão. Senhor presidente, Ariberto, só um minutinho. Eu queria dizer o seguinte: eu não ia falar porque eu estou aderindo ele vai cumprir o prazo regimental ao parecer da Carmela. Entretanto, nossa presidente Rita me induziu à dúvida. Pelo seguinte, o Partido Novo, né, ele elegeu 3 parlamentares, ou seja, ele vai virar um zumbi porque ele não conseguiu ultrapassar a cláusula de desempenho. Essa é uma realidade. Segundo, eu entendo que o parecer da Carmela ele foi amplo para marcar uma posição, porque essa é uma batalha, né, que vai ser travada na próxima legislatura.
que seria basicamente, né, a revogação, manutenção, flexibilização, ou seja lá o que vai ser feito nessa discussão da reforma trabalhista. Então, quando a Rita fala para ser específico em relação ao ponto, aí eu queria um esclarecimento para saber se é sobre, especificamente, a questão dos honorários ou se o importante é o IAB marcar uma posição através de um parecer mais amplo que alcance essa questão específica da reforma trabalhista, porque certamente o IAB vai ter que se posicionar de forma mais clara ano que vem por conta desse debate que deve ser travado em algum momento. Eu acredito que o governo Lula vai mandar algum projeto nesse sentido, não no sentido de uma revogação, mas de algumas mudanças pontuais. Então, eu acho que, de certa forma, Adalberto, nós já estamos nos antecipando numa discussão muito importante que vai ser travada na próxima legislatura. Não, obrigado. A presidente Rita fez uma recomendação para atender especificamente o objeto do projeto de lei. Enfim, para aquele. Fica. Então, atendendo um pedido do Heriberto. Está fazendo isso atendendo um pedido do Heriberto. Não. Estou brincando, gente. Bom, diante. Carmela, o indicante não está presente, né, doutor Daniel? Ele justificou, e até foi uma questão que ele até pediu várias vezes para adiar a chegada desse parecer em sessão, porque ele gostaria gostaria de estar presente, né? Daí teve compromissos fora do país, e hoje ele teve um problema de saúde familiar que daí impediu ele de estar aqui como indicante, mas o parecer na Comissão de Direito e Trabalho ele foi, não teve nenhuma controvérsia, assim, né? Foi por unanimidade a aprovação. Ok. Então, põe em votação o parecer. Enfim, presidente Sidney, eu poderia só, como eu fui provocada ali, né, por alguns colegas, eu queria, se eu pudesse me manifestar, não sei se já posso ou não. Não, Carmela, você pode. Acho que você tem que prestar um esclarecimento ao Ricardo, mas eu vou te pedir 1 minuto só. Tá bem. Já passou da hora. Tá, eu só queria dizer que a questão da forma de escrita é a metodologia que eu trabalho. Eu gosto de falar a quem vai ser destinado, por quê, quando que surgiu, onde é que está na legislação constitucional, infraconstitucional. Então, daí eu justifico a questão da presidente Rita pela minha metodologia mesmo de trabalho, de apresentação do parecer, que eu acho que é importante. E eu acho que o presidente da Comissão de Direito Constitucional, o Sérgio Santana, eu acho que ele foi feliz quando ele falou sobre a intenção do parecer, porque eu falo sobre os diversos estudos e manifestações contrários à reforma trabalhista também. Eu faço uma delimitação histórica disso e das evidências disso também, né? Porque senão não é um achismo. Eu procuro trabalhar sempre com direito baseado em evidências. E a última questão do CAD, em relação à participação cidadã nesses órgãos, é porque, atualmente, nós temos nos órgãos públicos pouca participação cidadã. Então, não é só no CAD, é a título exemplificativo, porque existem empresas, sociedades de economia mistas, que estão exercendo funções de interesse público. E as pautas políticas econômicas dessas empresas acabam gerando consequências na área trabalhista. Então, sim, eu considero que esses órgãos, quando eu digo uma participação maior efetiva, e cito o CAD, porque se a gente tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, a sociedade tem o interesse de participar para esse protagonismo. Por isso que eu reafirmo que, para uma democracia participativa, tem que haver deliberação com a sociedade, e não numa sala fechada, ainda mais de grandes empresas. Por isso que eu coloco essa questão estratégica, presidente. Era essas as considerações. Obrigado, Carmela. Bom, põe em votação o parecer. Bom, não havendo divergência, está aprovado por aclamação. Parabéns, Carmela, pelo trabalho.